dia, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou te levar para passear por Sinaia, na Romênia. Aqui nessa pequena vila na Transilvânia fica o Castelo de Pelis, que é esse aqui atrás de mim, que é considerado um dos castelos mais bonitos da Europa. O Castelo de Pelis foi construído entre 1873 e 1914 e era a casa de verão do primeiro rei da Romênia, Carol I, e a rainha Elizabeth. Então, era um luxo só, porque esse foi o primeiro castelo da Europa a ter aquecimento central, eletricidade, elevador elétrico, uma central de limpeza a vácuo e um sistema de dutos de ar. A família real costumava passar quase 6 meses do ano por aqui, então eles precisavam desses pequenos luxos, vamos dizer assim. Depois de mais ou menos 1 hora na fila, consegui entrar no castelo. É um tour guiado, então você vai sempre com o guia. O tour tem tour em romeno e em inglês, fiz em inglês, obviamente. E o tour dura mais ou menos 45 minutos. E para você tirar foto lá dentro, você tem que pagar uma taxa extra de 35 lei, que é mais ou menos 7, 8 euros. E acho que são 2 tipos de tours. Tem um que você passa só pelas primeiras salas e outro que você passa pelos aposentos reais também. O das primeiras salas eu acho que é o mais legal, porque passa pelas salas mais bonitas, mas vale a pena também pagar e ver o resto do castelo, porque, sério, gente, é lindo demais por dentro. Eu ainda não visitei todos os castelos da Europa, mas dos que eu visitei, realmente esse é um dos mais bonitos. Esse castelo tem uns horários bem estranhos, então não abre aos domingos e nas quartas-feiras abre só das 11 às 4 da tarde. Então antes de vir é bom checar no site para conferir os horários certinhos. E, por exemplo, agora que já são 1 da tarde, a fila tá bem menor, tá começando aqui só, sendo que eu peguei a fila começando aqui. Então talvez não compense vir super cedo, vem um pouquinho mais tarde, que assim pega menos fila, né? Bem do lado do castelo de Pelis fica este outro castelo, que é o Pelisor Castle, e ele foi mandado construir pelo rei Carol I para o seu sobrinho, que era herdeiro dele, né, que herdou o trono depois. Então ele é bem menorzinho, a decoração dentro é bem mais simples, mas é bonitinho também por dentro, mas por fora ele é lindo, lindo, lindo. Então mesmo que você não queira pagar para entrar, porque tem que pagar para entrar, tem que pagar para tirar foto lá dentro também, vale a pena passear aqui pelo parque. Isso aqui é um grande parque, tem os 2 castelos, e tirar algumas fotos aqui do lado de fora, porque é muito bonito. Para chegar aqui na entrada do Pelis Castle e do Pelisor Castle, eu peguei um táxi lá da rua principal da cidade, deu 10 lei, coisa de 2 euros mais ou menos. Então é bem tranquilo, é perto. O problema é isso aqui fica em cima da montanha, então é uma bela subida, vai dar uma caminhada de pelo menos meia hora. E por 2 euros, né, gente? Mais fácil pegar o táxi. Uma coisa legal é que se você não quiser pagar para ver os castelos por dentro, você pode só entrar no parque e tirar foto dos castelos por fora, o que é uma bela economia. E dá para tirar fotos incríveis, já que tirar foto por dentro é bem complicado mesmo. De qualquer maneira, eu recomendo muito entrar no Pelis Castle, porque é muito, muito bonito. Lá de cima dos castelos, eu desci pela estrada, deu uns 15 minutinhos, é bom que é descida, então é tranquilo. Cheguei aqui no Mosteiro de Sinaia, que é outro ponto turístico muito bonito daqui.
É muito escuro lá dentro, então não dá para mostrar muito bem. De qualquer maneira, as paredes são todas pintadas. É muito bonito. E uma coisa importante ao se visitar igrejas, em geral, não só as ortodoxas, é que você tem que estar coberta, né, gente? Então, shorts curtos, saia curta, não vão deixar, às vezes nem regata deixam entrar. Então, tenha sempre um lenço com você, alguma coisa para se cobrir, para conseguir visitar os lugares. Bem do lado do mosteiro tem essa igreja pequenininha aqui, e igreja ortodoxa, né, gente? Então ela é inteira pintada, decorada, é uma coisa incrível. Esse complexo foi construído entre 1690 e 1695, então é uma das construções mais antigas aqui de Sinaia e é impressionante. Uma parte dela foi destruída durante a Guerra Húngara, então nem tudo que a gente vê é original, mas a maior parte é original. E é lindo, lindo, lindo. Saindo do mosteiro, eu vou continuar descendo em direção à cidade. E aí tem um caminho aqui por dentro do parque. Acho que é um parque, na verdade. Não sei, mas é no meio da floresta. E que vai me levar lá para o parque que tem dentro da cidade, na rua principal. Esse aqui é o cassino, que não funciona mais como uma sala de jogos. Agora é um espaço para eventos. E dá pra visitar lá dentro, paga, acho que são 15 lei, não é caro. Eu acho que não vou porque tô com preguiça, gente. As coisas mais incríveis aqui na Romênia são as roupas tradicionais deles, gente. Então cada uma é bordada de um jeito e cada ponto significa uma coisa. Eu queria muito fazer um post, um vídeo especial sobre o assunto, mas é muito difícil achar informação. Por acaso aqui em Sinaia, dentro de um museu que tem dentro do parque, está tendo essa exposição. Então tem várias blusas de várias regiões, só que as informações estão em romeno. Então é um pouco difícil de entender o que significa cada coisa, mas pelo menos dá para observar a diferença entre cada ponto, entre cada modelo de blusa diferente. E, gente, é um trabalho incrível. Sério, é muito bonito. Uma das moças aqui do museu traduziu para mim. Então, na verdade, essa exposição é baseada num livro lançado por uma senhora em 1947, que ela criou um ateliê também para abordar essas roupas típicas da Romênia, para isso não ser perdido. Então, esse livro tem todos os bordados, os pontos, e essas blusas foram feitas com base nesse livro. Gente, é muito lindo esses bordados. Quero todas essas blusas, sério. Esse aqui é o parque principal da cidade, então eu comecei andando por uma ponta lá no cassino, que eu mostrei pra vocês, e vim caminhando até a outra ponta dele. É um parque relativamente pequeno, mas tem várias construções históricas aqui, tipo esse hotel que durante as guerras foi usado como hospital. Agora é um hotel novamente. E é lindo, lindo, lindo. Gente, essa cidade é muito encantadora. Sério, é muito, muito, muito fofinha. Aqui em Sinaia também tem um teleférico que vai até a ponta de uma montanha. Eu não vou porque o tempo não tá muito bom, né? Então eu acho que se eu subir é capaz de eu não ver nada. Então não vou. Mas se o tempo estiver melhor, quando você estiver aqui, é uma boa opção também subir para ver toda a região de cima, que é muito, muito bonita. A minha ideia era agora parar para almoçar em algum restaurante, né? Mas eu não resisto à comida de rua, né, gente? Eu tinha isso aqui, que eu não sei o que é. Pela tradução ali do Google Tradutor, é langos húngaros, que é um pão com queijo. Como resistir a pão com queijo? Tive que comer, tá uma delícia. Essa é a rua principal de Sinaia, então por aqui ficam vários restaurantes, lojinhas, vários hotéis, e é bem gostoso de caminhar por ela, porque os prédios são lindos, lindos, lindos. A arquitetura dessa cidade é incrível, gente. Fica apenas a 1h30 de trem rápido de Bucareste, então dá super para fazer um bate-volta da capital, vim bem cedinho e voltar no fim do dia. O trem eu comprei ontem, para viajar hoje, e custou por volta de 10 euros, nem isso, então é bem tranquilo. Eu decidi dormir aqui porque eu já estava no meio do caminho, então dormi, acordei, fiquei aqui, mas se você vier bem cedo de manhã, dá para conhecer a cidade tranquilamente em um dia.
Espero que vocês tenham gostado de passear por Sinaia comigo. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda semana e tem vários outros vídeos da Romênia também. Me segue no Instagram para acompanhar minhas próximas viagens e, claro, acessa o blog que eu coloco outras informações lá. Beijo!